Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a nova adaptação de O Amante de Lady Chatterley, filme que acaba de estrear na Netflix. O longa é baseado em um romance erótico lançado por D.H. Lawrence em 1928. O romance causou muita polêmica quando foi lançado, dado o teor sexual dele e o excesso de cenas explícitas de sexo. E conforme os anos passaram, a obra ganhou várias e várias adaptações cinematográficas. Nesse vídeo faço uma análise sem spoilers para essa trama e num segundo momento faço uma explicação com spoilers. Se caso você quiser evitar ou até pular diretamente para os spoilers, eu te ajudo. Eles começam nesse minuto que tá aparecendo aqui em tela. Antes disso, você já sabe. Bora de análise sem spoilers e já deixa o seu like agora no comecinho. No filme O Amante de Lady Chatterley, acompanhamos a Connie. Ela se casou com Clifford Chatterley e ele partiu imediatamente para a guerra, para a Primeira Guerra Mundial. No entanto, ele se acidentou e voltou para casa sem poder andar. Dessa forma, resta para Connie cuidar do marido e também assumir o título de Lady Chatterley, já que recentemente o pai dele morreu e com isso ele herdou a propriedade da família. O marido dela começa a se ocupar com o trabalho e com outras atividades ao mesmo tempo que demanda muito da esposa, pois ele se nega a receber ajuda de outras pessoas, ou seja, a Connie se sente constantemente invisível para o marido. E aos poucos ela começa um ardente romance com um dos criados dele. Com isso, ela precisa tomar uma decisão, se vai seguir o coração dela ou se vai continuar vivendo um casamento de aparências e, consequentemente, preservar a vida de Lady dela. Bem, pessoal, primeiro de tudo, O Amante de Lady Chatterley é um filme muito bonito, mas também é um filme muito erótico. E vale dizer que a diretora desse longa dá bastante destaque para o prazer feminino intencionalmente. Então sim, vai ter muito lepo-lepo nesse filme. Mas assim, não dá para colocar esse filme no mesmo saco de farinha de filmes como 365 Dias, por exemplo. Afinal, essa história não é um romance problemático em que tudo se resume a sexo. Claro, é sim uma história regada a sexo, mas vai além disso. A ternura, afeto, a paixão nessa trama. Essa relação é iniciada puramente de forma carnal pela Connie, que há muito tempo já não se sentia desejada, e aos poucos um romance vai ganhando forma. Por exemplo, tem uma cena no filme que o casal de amantes está completamente nu na chuva, totalmente peladinhos como Deus fez. E o que poderia ser apenas uma cena sexual assume uma outra conotação. A doçura, a delicadeza, a afeto nessa cena. Não é uma cena puramente de cunho sexual, é uma cena em que duas pessoas estão se amando intensamente e se entregando uma à outra. Traduzindo, tem muito vucu-vucu no fubá? Tem, mas não chega a ser um pornô. O filme foca muito em desenvolver a protagonista, então apesar de ter um romance na trama, ele demora para aparecer e boa parte da história acompanhamos a solidão dessa personagem, como ela não é vista como mulher e parceira pelo marido. Ela tá presa em uma relação que não tem calor e que não tem afeto. O que começou com amor lá atrás, rapidamente se transformou numa relação quase que contratual. E aqui abro um grande parênteses para comentar algo que passou pela minha cabeça antes de assistir o filme e talvez se você ainda não assistiu o filme também pode estar passando pela sua cabeça. Pode dar a entender pelos materiais de divulgação da Netflix que ela tá insatisfeita nessa relação apenas porque o marido dela não pode andar. Mas não é bem por aí, tá? Ela não é esse tipo de pessoa zoada, tá, gente? Muito pelo contrário, ela tenta estar presente para o marido e ajudar ele como pode,
vontade, mas é ele quem anula ela. E saca só, ele se importa muito de viver de aparências ao ponto de fazer uma proposta absurda para ela. E é justamente essa proposta que leva a Connie a se distanciar cada vez mais do marido e se aproximar do Oliver, o amante dela. Então assim, tem muito mais por trás dos motivos que levam a Connie a colocar um belo par de chifres no marido. Além do mais, ela vai criando uma aversão à pessoa que o Clifford está se tornando, especialmente a partir do momento que ela começa a furar a bolha dela como Lady e começa a ter contato com outras pessoas de classes sociais diferentes. Logo, essa produção traz um fundinho mais crítico ao abordar um pouquinho dos valores da sociedade da época, sobretudo a falta de escrúpulos de patrões que não enxergam funcionários como pessoas de fato, e sim apenas como mão de obra que pode ser descartável, coisa que a gente sabe que até hoje acontece. Comentando agora sobre o ritmo do longa, ele conta com um tiquinho mais que 2 horas de duração e sinceramente eu nem vi esse tempo passar de tão envolvente que essa narrativa é. Digo mais, viu? Eu até acho que o final poderia ter tido uns 10 minutinhos a mais, apenas para fazer um final menos apressado. Mas ao mesmo tempo, eu gostei do desfecho, não fiquei decepcionada com ele e acho que encerraram bem a trama. Bem, sem sombra de dúvidas, as atuações estão muito boas, principalmente por parte da protagonista, vivida por Emma Corrin, que recentemente esteve em My Policeman e que tem um talento único. A personagem vivida por Emma sofre, se entrega, ama intensamente, enfim, fenomenal, gente. Que atuação! Outro aspecto mais técnico que rende comentários aqui é a fotografia, que tá belíssima. Ela traz tons frios de azul e, em menor medida, tons verdes. Presta atenção nisso, gente. É bem bonitinho o filme. Em linhas gerais, O Amante de Lady Chatterley é um filmaço de romance bem redondinho, regado com boas doses de drama e recomendo bastante para quem gosta de histórias de amor. Mas ó, lembra que a classificação indicativa é de 18 anos e nesse caso ela foi bem colocada. Presta atenção com quem você vai assistir esse filme, fecha a porta do quarto, quem avisa amigo é. E bem, se você ainda não viu o filme e pretende assisti-lo, pra você, beijinhos e tchau, tchau! Agora, se você quer compreender a trama, vem comigo. Ou melhor, segue comigo. Bem, pessoal, bora lá! O Amante de Lady Chatterley começa com um casamento feliz e com a inocente Connie realizada. Afinal, ela casou com um homem atencioso, dócil e que aparentemente é progressista, o Clifford. Eles se casaram e no dia seguinte ele partiu para o fronte. E ao voltar da guerra, ele não estava apenas traumatizado, ele também carregava marcas físicas desse período. Ele ficou paraplégico e quase que simultaneamente ele perdeu o pai. Com isso, ele e a esposa deixam Londres e se mudam para a propriedade da família em uma pequena vila. Eles vão assumir os negócios da família dele e construir uma nova vida por lá. Mas rapidamente notamos que a felicidade da Connie vai totalmente embora. A vida que ela sonhou em ter ao lado do marido jamais será possível. Ele deixou de ser atencioso, dócil e aparentemente não é nada progressista. E sobretudo, ele começou a demandar muito fisicamente e psicologicamente dela, já que ele não aceita a ajuda de outras pessoas no dia a dia dele. Ele somente aceita a ajuda e os cuidados da própria esposa, o que não seria um problema para ela. Ela estaria disposta a ajudá-lo. Só que tem mais além disso. Ele começa a tratar a esposa somente como uma cuidadora e começa também a se revelar meio controverso em relação ao modo como quer manter o casamento deles e construir uma família. Do nada, ele sugere que ela tenha relações sexuais com outro homem apenas para gerar um bebê para ele, já que ele não pode ter filhos biológicos dada a condição dele. Então, como justificativa para defender essa proposta, ele diz para a esposa que, o ato sexual é apenas uma coisa mecânica e não precisa envolver sentimentos. E se é isso que ela
ela precisa fazer para gerar um herdeiro para ele, ela tem sinal verde. Afinal, ele confia na esposa e sabe que ela escolheria um bom partido para ser pai do filho dele. E o que seria um bom partido para ele? Alguém da elite que ficasse de bico fechado em relação ao que aconteceu. E vale lembrar que ninguém sabe que ele não pode gerar filhos. Então tá tudo ótimo para ele se ela engravidar. Fora que ele ainda acredita ser super importante ter um herdeiro para manter a tradição da família dele naquele lugar, já que eles são importantes para a economia local, pois são empregadores dos moradores. Obviamente, a Connie, recém-casada, fica muito chateada com essa proposta do marido e enojada também, né? As coisas só começam a melhorar um pouquinho a partir do momento que ela recebe a visita da irmã dela, a Hilda. Rapidamente, essa personagem percebe que a irmã dela está definhando, porque vive cuidando do marido e ninguém nunca cuida dela. E ela sabe que essa situação não pode continuar assim. Com isso, a Hilda mal chega na casa e já começa a colocar ordem no cafofo. Ela vira pro cunhado e manda a real. A esposa dele não é empregada dele e a partir daquele dia ele iria ser cuidado pela babá da infância dele. E dessa forma, finalmente, a Connie pode começar a respirar um pouquinho e pensar nela mesma. E involuntariamente ela começa a se sentir atraída por um criado do marido, um guarda-caça, o Oliver, um homem que já foi tenente do exército, mas hoje quer ter uma vida mais tranquila. Ele também é casado, porém a esposa o traía enquanto ele estava na guerra e quando ele regressou, ela já estava com outro homem, o Ned. Porém, a mulher se nega a se divorciar dele porque quer continuar recebendo o dinheiro da pensão militar dele. Vê se pode. O absurdo é tão grande que o próprio Ned se vê no direito de cobrar o Oliver. Bem, a Connie sente uma atração pelo guarda-caça e com isso ela começa a rodear o moço bonito. Ela até descobre a existência de uma cabana em que o Oliver vai trabalhar e que fica dentro da propriedade do marido dela. E assim ela começa a dedicar os dias dela. Ela acompanha uns pintinhos que estão nascendo, vai até a cabana para escrever, para ler, refletir e ficar um tempo sozinha. E enquanto isso, o marido dela parece estar indiferente à existência dela, já que a senhora Bolton, a babá, dá conta de cuidar dele sozinha. Então a Connie não é mais útil para ele, especialmente agora que ele tá focado numa oportunidade. Ele descobriu que o carvão tá se esgotando nas minas por ali perto e ele está com planos para construir uma indústria química para empregar essas pessoas e lucrar. E não foi exatamente esse homem que a Connie conheceu e se casou. Ele humilha a esposa por conta das opiniões dela e também humilha todo mundo que trabalha para ele. Para ela, ele tinha valores e princípios diferentes. Ele não era o tipo de pessoa que queria explorar outras pessoas. Não era um capitalista que somente pensava em lucro. E enquanto isso, o romance entre o Oliver e a Connie segue a mil. Os dois estão cada vez mais apaixonados, ao ponto dela até confessar para a senhora Bolton que acha que em breve terá um filho do marido. Só que o que ninguém sabe é que esse filho não vai ser do marido dela, e sim do Oliver. A senhora Bolton, como boa fofoqueira que é, espalha o boato para todo mundo e com isso esse boato chega no ouvido do marido da Connie e ele fica feliz da vida, afinal vai ser papai, desde que ninguém saiba quem é o verdadeiro pai do filho dele. E nem ele mesmo, ele também não faz questão de saber. Logo depois disso, a Connie vai contar para o Oliver a verdade, que o plano do Clifford era ela engravidar de outro homem e que como ela estava de viagem marcada para Veneza, ela iria alegar para o marido que o bebê dela foi gerado em Veneza. Mas quando ela revela tudo isso, o amante fica muito bravo e se sente usado. Ela tenta se explicar para ele, conta que não foi exatamente isso que ela planejou. Ela se apaixonou de verdade por ele, só que o homem não fica muito feliz com isso. Acontece um incidente que o Oliver é totalmente humilhado pelo marido dela e logo depois acontece o quê? O Oliver e a Connie fazem as pazes por conta disso. E ela fala que vai dar um jeitinho deles ficarem juntos. Com isso, a protagonista sai de viagem com a irmã, mas antes disso ela faz uma parada
chegada na casa do amante e acontece que a irmã dela humilha o Oliver. Já que ela sabe de todo o casinho deles, ela acaba estampando na cara deles a diferença de classe social que existe nessa relação. O casal acaba ficando muito triste, mas decidem passar aquela noite juntinhos. Na manhã seguinte, a Connie presencia o Oliver sendo atormentado pelo Ned, que foi atrás da pensão da Bertha, a esposa abusada. Depois disso, a Connie vai para Londres com a irmã, porque de lá elas iriam para Veneza com o pai delas, só que é aí que as coisas começam a desandar. Isso porque o Ned invade a cabana do Oliver e encontra restos de uma camisola queimada, assim como um livro que pertencia a Connie. E dá para confirmar que o livro é dela, porque tá escrito Constance Reid, que é o nome de solteira dela dentro do livro. E pronto, o casal de picaretas, o Ned e a Bertha, espalham para Deus e o mundo a fofoca que todo mundo só sabe falar, o caso entre o criado e a Lady. E enquanto isso, em Londres, a protagonista tem que enfrentar a família dela, que não desaprova ela ter um relacionamento extraconjugal, mas sim o fato dela cogitar largar tudo, o seu status como Lady, apenas por conta de um casinho. E só fica ainda mais ruim quando ela recebe uma ligação da senhora Bolton, informando tudo o que tá acontecendo na ausência dela. Ou seja, o boato que tá na boca do povo e o fato do Clifford ter ficado muito bravo. Afinal, a mulher dele traiu ele com um pobretão e agora todo mundo sabe disso. Pelo menos fosse alguém rico. Com isso, ele demite o funcionário e a Connie volta correndo para casa. O Oliver foi expulso e ele tinha que sair daquela terra o quanto antes. Só que a Connie chega a tempo de se despedir dele e ele fala para ela que vai reencontrar ela onde quer que seja. A protagonista corre para pedir o divórcio para o marido, só que ele se nega. O ego dele é maior que tudo e ele não vai permitir que ela seja livre de fato. Ela tenta falar que quem levou ela a se apaixonar por outra pessoa foi o próprio marido, que nunca deu um pingo de afeto para ela. Ele tenta jurar amor por ela, mas ao mesmo tempo diz que ela nunca mais vai receber algo dele. E ela acaba lançando aí no ar o que é que ela já recebeu dele antes. Na saída, quando ela tá voltando para Londres, ela acaba encontrando a senhora Bolton e dá tempo de conversar com ela. Ela pede para a empregada contar sim para todo mundo a história dela com o Oliver e diz que ela vai sim continuar procurando ele também. E assim a senhora Bolton faz. Em vez de contar uma história em que o Clifford foi chifrado, ela conta a história do amor que existiu e existe entre o Oliver e a Connie. É a famosa fofoca do bem. O tempo passou e a protagonista tá com a Hilda, a irmã, em Veneza e encarando o preconceito alheio por ela ter engravidado de um criado e ter traído o marido. Afinal, gente, a fofoca corre solta, né? Chega até em Veneza. Bem, a senhora Bolton atendeu o pedido da Connie e, eventualmente, essa história de amor chegou aos ouvidos do Oliver, que estava na Escócia, e por mais que o nome dele não fosse mencionado nela, ele sabia que aquela história era a história dele, a história de uma lady que desistiu de tudo por ter se apaixonado por um criado. Ele consegue escrever uma carta para a amada, na qual conta para a amada que durante os últimos meses esteve procurando uma forma de poder ter um cantinho só para eles, e que ele percebeu que por mais que ele não possa oferecer muito para ela, o que eles têm é muito maior que riquezas. Eles sentem um amor verdadeiro, e com isso a protagonista vai até a Escócia, encontra a casinha dele e reencontra o amado também. O filme se encerra dessa forma, mas podemos deduzir que eles tiveram uma vida feliz, juntinhos ao lado do filho. Bem, se você ainda tiver alguma dúvida sobre o filme, pode deixar aqui nos comentários e também me conta o que você achou desse filme. Eu te agradeço por ter assistido o vídeo até agora, não esquece o like, se inscreve no canal e a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!